Então, a gente vai dar aqui continuidade à nossa programação. A gente vai ter agora uma palestra sobre Mindfulness na terapia, ministrado pela Micaele Saban. Se eu não tiver pronunciado o teu nome correto, você me corrige. A Micaele, ela é mestre em psicologia experimental e especialista em análise do comportamento, professora e coordenadora do curso de ACT no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, autora do livro Introdução à Terapia de Aceitação e Compromisso e coautora do livro Terapias Comportamentais de Terceira Geração e o Tratamento da Dependência Química e as Terapias Cognitivo-Comportamentais. Primeira presidente e cofundadora da Associação Brasileira para a Ciência Comportamental Contextual, a ACBS Brasil, e faz parte da diretoria fundadora da Fundação ACBS Mundial, a ACBS Foundation. Então, Micaele, seja bem-vinda. Bom dia para você, uma ótima palestra, e o público é todo seu. Obrigada, Rubi, obrigada, Pedro. Muito obrigada pelo convite também que a Yasmin fez e todos vocês aí da organização. Também é um super prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre Mindfulness. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que deu uma travada aqui na tela da Rubi. Eu desliguei a câmera, tá. Então a gente está te ouvindo normal. Aproveitando a palestra da Renata, né? Os problemas aí com a tecnologia. Eu vou dividir a tela então aqui com vocês. Bom dia para todo mundo. Eu preparei um material, gente, misto, vamos dizer assim. Um pouco sobre mindfulness e um pouco sobre mindfulness em relação à pandemia, né? Então, e pensando nessa estrutura, eu tentei fazer uma proposta do que seriam exercícios e reflexões através do mindfulness interessantes para esse período específico, tanto para o terapeuta quanto para o cliente. Por que eu estou já trazendo essa questão? Porque se o terapeuta não treinar a fazer mindfulness, ele não vai saber aplicar corretamente o mindfulness. E quando você está fazendo o mindfulness com o seu cliente, você está ao mesmo tempo fazendo o processo. Então, é isso, o mindfulness é algo que se faz junto. Então, isso é super importante já trazer e super benéfico para o terapeuta, assim como para o cliente. Eu vou trazer um pouco o que seria benéfico aqui, enquanto a gente vai falando da pandemia também. Rubi, você está aí? Talvez sim, talvez. Oi, tô sim. Se vocês puderem abrir a câmera, eu agradeço, porque como eu vou fazer vivência, eu consigo acompanhar um pouco. Tá, você vai precisar do YouTube, do feedback facial. Okay. Por favor, vamos tornar esta vivência um pouco mais, vamos dizer assim, próxima do que ela seria, né? Não pandemia. Obrigada, gente. Obrigada, meninos. E se eu conseguisse ver todo mundo no YouTube, eu ia ficar muito feliz. Então, eu vou iniciar já com uma prática. Eu vou fazer hoje aqui nessa 1 hora 3 práticas curtas que vai trabalhar habilidades que são importantes nesse momento de pandemia, são importantes em geral, mas eu acho que em momentos de muita mudança ou de emoções intensas, elas são simples e de muita ajuda, tá? Então, eu vou iniciar com o primeiro, esse é vamos assim, o mindfulness ou meditação, até nas práticas de meditação, sempre o início é pela respiração. E tem um motivo, porque a respiração está acontecendo a todo momento. Então, se você repara na respiração, ela vai trazer, ela ancora neste momento presente, que é um dos objetivos aí do mindfulness, é estar no momento presente. Então, eu vou pedir que vocês sentem numa posição confortável, quem quiser fazer a vivência.
Sentem-se numa posição confortável, fechem os olhos ou olhem num ponto à sua frente. Ouça os sons que estão presentes aí. Tanto da minha voz, assim como os sons no local em que você está. E através dos sons, se conecte com o local em que você está, o que está acontecendo agora. Observe como você está, como está o seu corpo. Veja se tem sensações aí. Algumas partes do seu corpo podem estar mais quentes, outras mais frias. Algumas mais relaxadas, outras mais tensas. As partes que estão encostando na cadeira. E aos poucos vá notando como está o seu corpo agora. E como você está agora. E observe a sua respiração. Sem alterar, simplesmente note como está a sua respiração agora. Se ela está mais rápida ou mais devagar. Repare a sua inclinação para tentar mudar a sua própria respiração, repare esse impulso, mas simplesmente observe como que a respiração está agora. Observe o ritmo da sua respiração. E o que esse ritmo diz sobre como você está agora. Observe a sensação do ar entrando e saindo, passando pelas narinas, como ele entra levemente mais frio e sai levemente mais quente. Observe ele entrando pelas narinas, pela garganta, até chegar no peito e voltando o ar. Observe como seu corpo se move naturalmente com a respiração. As narinas se movem, a garganta se expande e fecha, os ombros se movimentam, o peito, a barriga, as costas e até levemente o quadril. Todo esse movimento acontece
E observe a sensação da respiração, a sensação do ar dentro de você. Observe como que é essa sensação. Tá, mas vamos esperar. Ó, vamos. Faça mais 3 respirações, percebendo tudo isso. Aos poucos vá se despedindo desse momento. Observe como está o seu corpo. Se ele mudou ou não do começo do exercício até agora. E se mudou, mudou como? Pode prestar atenção nos sons. E através do som, se conecte com o local em que você está agora, como se você desse uma volta de 360 graus e observasse o local. Sinta os seus pés, a palma das mãos e o rosto. E quando estiver pronto, pode abrir os olhos. Pode se espreguiçar, fazer o que o seu corpo pedir. Depois, se tiver gente que queira colocar seu comentário, ou vai ter meu e-mail no final, então quem quiser escrever, aí pode também escrever. Como foi, meninos? Foi relaxante. Eu estava aqui na correria de preocupação com o tempo de uma palestra para outra, para a gente manter a programação. E focada só nisso, deu para me sentir mais leve. Ótimo. Eu também. Estou me sentindo bem, mais leve. Estava aqui meio tenso, no meio das responsabilidades aqui com o evento. E estou mais leve. Acho que até, talvez, é um pouco mais fácil de focar. Conseguir me escutar bem, assim, escutar bem você falando e me concentrar bem aqui no que você ia falando. Geralmente eu não consigo fazer, eu sou muito bom de atenção focal, assim, uma coisa só, deu tudo certo. Muita gente tem dificuldade com mindfulness e até hoje o mindfulness muito ansioso, ou vou ficar com muitos pensamentos a ouvir, ou vou ter agitação, então isso é normal. Mas é interessante esse mindfulness, e não é à toa que ele é o início de tudo, vamos dizer assim, que a pessoa pode fazer com ela mesma, entendeu? Pode pensar em 1000 coisas e, ao mesmo tempo, também ir reparando na respiração, porque a respiração é de cada um, né? Então, isso é muito importante. Mas obrigada, meninos, pelo feedback. Eu também estava agitada vendo a palestra aqui. Eu achei que eu tinha perdido horário, depois não, então eu também estava. E por que eu estou dando esse feedback, pedindo esse feedback? Porque é realmente uma das funções do mindfulness, é você conseguir focar, é você conseguir se centrar. E isso, na pandemia, é extremamente importante, porque a gente vai num ritmo, né, muito acelerado de coisas. Ou trabalho, ou quando você está atendendo milhares de pessoas online, e a pessoa entra... A sessão é às 9, às 8h58, tá mandando mensagem, né? Não entra pela porta, né? Então, tem uma aceleração das coisas muito grande, muitas funções extras, tem que desinfetar coisas, tem que prestar atenção, tem que ver como é que está o mundo. Uma aceleração, realmente.
E a capacidade das pessoas fazerem uma pausa, tanto os clientes quanto o terapeuta, é extremamente importante a pausa, né? A pausa não é fazer nada, né? Como, por exemplo, vou relaxar, assistir TV. A pausa que eu estou me referindo aqui também é importante, o relaxamento, mas o que eu estou referindo aqui é nada. E a parada é extremamente importante para nós como organismo, né? Então, a gente pode acelerar, pode fazer várias coisas, mas tem que ter um período em que para. Esse período que para, há uma organização interna que não é um pensamento, vou me organizar. É o organismo sedimentando as coisas. Então, isso é extremamente importante e está sendo extremamente difícil para fazer durante a pandemia. Mas eu nem sei quanto tempo foi, 2 minutos? Não, foi bem mais, foi um pouco mais. Mas isso é possível de se fazer em 2 minutos, sabe? Falar, tenho 2 minutos até o próximo cliente, ou ensinar o cliente a fazer isso na sessão, né? Primeiro se ensina na sessão e sugere que a pessoa tire 2 minutos para respirar, para reparar a sua respiração e ter essa pausa, tá? Uma variação desse exercício, eu explicitamente direciono para fazer uma pausa. Tipo, agora a gente vai ter alguns instantes de uma pausa. Tipo, independente do que você queira fazer ou esteja fazendo, ou como você está, nesse momento eu vou dar alguns instantes em que a gente vai fazer uma pausa aqui. E faz a pausa. Esse tipo de exercício é extremamente relaxante, sabe? Essa permissão de parar. Não é o objetivo ser relaxante, o objetivo é você... Eu já vou entrar já no slide. O objetivo é você treinar a atenção da pessoa. Então, o que é mindfulness? Por que a gente utiliza mindfulness? Mindfulness, a gente não acha uma tradução boa para esse termo, mas a melhor que eu já achei foi exercícios de prestar atenção. Então, é realmente um treino de direcionar a nossa atenção a um comportamento, a uma resposta, de ficar sob controle de determinados estímulos, resposta de observação a determinados estímulos. Então, é isso que a gente vai treinar. Tá? Tem várias técnicas de como fazer isso. Eu acho que a RFT, a teoria das molduras relacionais, ela traz muito elementos de que palavras utilizar, tá? E, quem quiser, eu passo várias referências. Quem foi o começo dessa história foi o Jon Kabat-Zinn, que trouxe a meditação Zen para a saúde, o contexto da saúde, e ele descobriu diversos usos para tratamento de estresse, ansiedade, dor, diversos tipos de doença, em que o paciente efetivamente ficava muito melhor ao praticar o mindfulness. E também nós temos alguns indícios, né, algumas tendências disso quando a gente fala sobre o condicionamento encoberto do Cautela, que utiliza a imaginação na terapia comportamental. Então, ele treina, por exemplo, isso foi na primeira geração, né, na modificação de comportamento. Ele treinava respostas através da imaginação. Então, a pessoa fechava os olhos, ele fazia como se fosse um mindfulness, para a pessoa se imaginar emitindo a resposta que seria a resposta alternativa. Então, sendo assertivo, ou indo para a academia, ou trabalhando, ou alguma resposta assim. Esse tipo de treino, gente, eu acho extremamente válido e por favor, utilizem à vontade, né? A gente acessa as mesmas áreas no cérebro que acessa imaginando, mas imaginando desta forma. Então, por exemplo, se é um treino de assertividade, eu vou me imaginar eu na frente da pessoa, o que eu vou falar efetivamente. Então, tem que ser uma imaginação desse tipo, não uma imaginação tipo pensamento. Eu estou pensando como eu vou falar com a pessoa. Não, tem que ser no plano da vivência.
Aí você aciona as mesmas partes do cérebro. Isso é utilizado, por exemplo, em treinos de alta performance de atleta. Então, ele se imagina correndo, fazendo isso daí, você tem excelentes resultados, tá? Então, vamos ser um terapeuta de alta performance em respostas alternativas. Isso é muito interessante e a gente utiliza no Mindfulness, eu vou falar um pouco sobre isso. Bem, inúmeras formas de aplicar, inúmeros protocolos, tá? Eu coloquei aqui para quem quiser ir atrás, né? Mas tem na ACT, na FAP, em DBT, em muitas outras, tá? Tem os protocolos específicos de mindfulness baseada, terapia cognitiva baseada em mindfulness, o de redução de estresse, mindfulness funcional, ele é bem direto na experiência, é super legal. E tem vários tipos, até dentro do próprio mindfulness, tipo, não um protocolo específico, mas o mindfulness geral, você tem diversas formas de fazer isso, que é prestando atenção na parte auditiva, em sons, na respiração, que foi esse que a gente fez agora, comendo, andando, fazendo outros tipos de atividade física, então mindfulness com outra pessoa, prestando atenção na outra pessoa, mindfulness de aceitação, de compaixão e muitos outros. Por que que tem tanto? Porque como é um exercício de prestar atenção, basicamente esses vários tipos é como eu vou fazer o treino e eu vou treinar prestar atenção no quê? É no estímulo auditivo, é no estímulo interoceptivo da respiração, é no estímulo degustativo, é físico, enfim, eu posso treinar de diversas formas, mas o comportamento de ordem superior que eu estou treinando em todas essas opções é prestar atenção. E isso daqui amplia absurdamente a gama de opções e de ação da pessoa, porque você está mudando o controle de estímulo, você está mudando literalmente a forma que a pessoa vê o mundo, não de uma forma específica, mas você está ampliando a percepção da pessoa. Então, isso é extremamente importante. Na pandemia, especificamente, né, o que a gente encontra como desafio na pandemia? Eu pus até essa imagem para dar uma chocada, confesso, observem as sensações físicas, mas por quê? A gente tem muitos pensamentos de incerteza, muitas mudanças, sentimentos de luto, de perda, tanto perda da nossa rotina, daquilo que a gente pode ou não fazer, de quem a gente costumava ver ou não, como perdas realmente de entes queridos, de pessoas que a gente ama. Então, tudo isso está acontecendo e ainda vai continuar acontecendo por um tempo. Toda essa situação, a gente agora, né, depois de meses na pandemia, a gente já está um pouco mais acostumada com essa nova realidade, mas ela é bem desafiadora e depois ela vai continuar mudando, né? Depois, quando a gente voltar para uma situação próxima ao normal, no sentido de não tão infectante, vai ter várias mudanças, já estão ocorrendo mudanças na forma como as pessoas estão trabalhando, como estão vendo, como estão se relacionando. Então, tudo isso é muita novidade, né? Então, é muito importante no nível individual, as pessoas fazerem essa pausa de processamento, porque o pensamento ele continua ali, sobre o que eu vou fazer, como eu vou fazer, sei lá o que, tudo, a parte intelectual, vamos dizer assim, de pensamento, continua acontecendo. Mas processar a experiência, como o ritmo é muito acelerado das mudanças, essa pausa do organismo é muito importante. Então, treinar isso é extremamente importante. Outra característica que o mindfulness pode ajudar é na parte de aceitação, pois aceitação e mudança. Por que que é aceitação e mudança? Porque quando você repara como você está e consegue permitir estar da forma como você está, com medo, com ansiedade, com tristeza, isso abre a possibilidade de você agir de forma diferente. Sentir essas coisas que são extremamente desafiadoras,
Você vai engajar em comportamento de esquiva, dos mais variados. Vai comer, vai assistir Netflix, vai fazer qualquer coisa ali, mas você não vai estar tão apto para discriminar e agir, ter um comportamento alternativo ou lidar com a situação quanto você poderia. Então, a habilidade de aceitação é extremamente importante. E só um comentário, aceitação não é aceitação de tudo. A coisa aconteceu, me gera sentimentos, pensamentos e sensações, é a aceitação disso, na situação, tá? A situação, se eu puder fazer uma coisa para prevenir, para fazer, faça, né? Então, põe a máscara, fica em casa, faz todas essas coisas. Alguém falece, por exemplo, e você não tem como controlar todo o luto, todas as situações que vão vir decorrentes disso. Então, aí que vai a habilidade de aceitação para que a pessoa lide com isso da melhor forma possível e esteja mais apta a fazer as mudanças que são necessárias, tá? Então, eu selecionei 3 vivências, eu estou um pouco preocupada com o horário, mas eu acho que vai dar para fazer. Tanto para fazer essa pausa, quanto para fazer esse exame, essa observação de como cada um está nas situações difíceis e como fazer um mindfulness para observar o que é alternativa, o que seria a melhor forma de adaptação e mudança frente a algum desafio aí, que serão muitos no período de pandemia. Então, só recapitulando, o que eu selecionei para vocês é parar, observar como está internamente e observar como seria a melhor forma de lidar com isso. Então, esses são os 3 processos que eu trouxe, tem milhares de outros, né? Esse daqui é milhares de outros, mas é o que são 3 processos simples e que a pessoa possa colocar em prática aí na vida ou com os clientes ou os próprios clientes colocarem nas próprias vidas. Então, vamos para o exercício de autoobservação. Eu pus aqui uma imagem do Pequeno Príncipe, porque meu filho vem assistindo muito esse desenho. Então, mas ele fala da autoobservação. O Pequeno Príncipe, ele para vários momentos para eu fazer autoobservação. Ele é bonitinho, nesse extremo. É um pouco diferente da nossa realidade. Mas, basicamente, o exercício de autoobservação que nós iremos fazer aqui é um exercício útil para quando a pessoa se vê mal, tá com sentimentos desafiadores, está com medo, está com tristeza, ou nem sabe como é que tá, não está legal. Essa é uma possibilidade de utilizar essa ferramenta para se auto-observar e ver o que está acontecendo. E permitir se sentir, ter os pensamentos e os sentimentos que estão ali, né? Então, o que seria a aceitação? A aceitação é sentir aquilo que está ali já, né? A gente não vai criar nada, a gente não vai aceitar a realidade que está errada, não é nada disso. É só sentir o que está lá para ser sentido, tá? Então, é esse o exercício que a gente vai fazer aqui, que vocês podem guardar no bolso para os clientes e para vocês no momento que a coisa não está legal. Aí vocês param 2 minutinhos na vida, vamos sentar na posição confortável. Se vocês estiverem passando por isso neste momento, está aqui o seu momento, tá? Então, por favor, sentem em situação confortável, fechem os olhos. Observe os sons. Tem sons mais altos, outros mais delicados. Observe como está o seu corpo agora. Observe a sua postura. O que a sua postura diz sobre como você está agora. Observe as sensações do seu corpo. Veja se tem uma sensação que te chame mais atenção.
Observe que espaço essa sensação ocupa, onde ela está no seu corpo. Se essa sensação tivesse uma forma, que forma essa sensação teria? Se tivesse uma cor, que cor teria? Se tivesse uma textura, o cheiro, o gosto. Observe se essa sensação tem um movimento. Como que é esse movimento? E sem interferir, simplesmente observando, mesmo que tenha uma tendência de querer se mexer, querer transformar isso de alguma forma, observe essa sensação assim como ela está agora. E observe como essa sensação vai mudando e se transformando naturalmente. Agora a gente vai fazer uma pequena viagem para um momento difícil recente. Veja o que vem naturalmente. Dê uma volta de 360 graus e observe aonde você está. Veja se tem outras pessoas ou se você está só. Se está dia ou noite. E observe o que aconteceu. Veja que pensamentos vêm. Observe esses pensamentos que vêm vindo. Observe que sentimentos vêm. Dê um nome para esses sentimentos. E observe como esses sentimentos aparecem no seu corpo agora. Abre espaço dentro de você para sentir essas coisas agora, assim como elas aparecem. Em volta dessa sensação, faça como que isso seja sentido com um contorno.
Observando essa sensação, veja se essa sensação tem uma imagem ou uma forma que você possa perceber. E dentro dessa situação difícil, observe também por que essa situação é difícil. O que de valioso está presente nessa situação? Por que essa situação é importante para você? Veja que pensamentos vêm. Veja que sentimentos vêm. Dê um nome para esses sentimentos. E abre espaço para senti-los agora. Observe que sensações, como ele é sentido no seu corpo agora. E observe se você consegue relacionar isso com uma imagem ou uma forma. Isso que é importante para você. E através da respiração, nós vamos agora inspirar aquela imagem, a primeira imagem da situação difícil, do sofrimento. Na expiração, respirar a imagem, a sensação, a cor daquilo que é importante para você. Inspira as cores, as sensações, a imagem daquilo que é difícil e dolorido. E expira a imagem, as cores, as sensações daquilo que é importante para você. Aos poucos vai se despedindo desse momento. Faça mais 3 respirações dessa forma. Volte a observar o seu corpo como um todo. Observe se ele mudou do começo do exercício até agora. E se mudou, mudou como.
Volte a reparar nos sons. Sinta as solas dos pés, a palma das mãos e o rosto. E quando estiver pronto, pode abrir os olhos. Pode fazer o que o seu corpo pedir. Eu uni dois exercícios, tá? Vocês gostariam de contar como que foi a experiência? Uma experiência muito interessante. Acho que é abordar, você falou, para a gente pensar num momento difícil, abordar um momento difícil, uma imagem difícil, assim, com esse exercício que dá um pouco mais de disposição, assim, de abordar sem se preocupar tanto, sem pensar só nos aspectos negativos daquilo, mas manter um foco no problema. Com esse relaxamento foi diferente para mim, ainda que as sensações ruins tenham acontecido e eu tenha dado atenção a elas, mas deu para, como se o foco mesmo de observação do problema tivesse mudado um pouco. Acho que foi essa a minha experiência principal. Obrigada, Pedro. Eu tenho dificuldade de manter foco nas coisas, a minha atenção é muito dispersa. Então, por exemplo, no primeiro exercício que a gente focou na respiração, tinha um objetivo, e apesar de ser orientando em diversas coisas, mas focava na respiração, isso é tranquilo para mim, de ter um estímulo, ou interoceptivo, ou externo, de eu focar nele por um tempo, e eu ir me acalmando e diminuindo essa agitação. Mas nesse outro exercício que você ia passeando por várias coisas, né, de imaginar a situação, de atribuir cor, forma, vários momentos eu fui me perdendo e várias outras coisas passando pela minha cabeça ao mesmo tempo, sobre a organização do evento, sobre coisas que eu tenho para fazer, e fiquei lá e cá, e de vez em quando eu tentava voltar e acompanhar o que você estava fazendo, mas eu tenho realmente muita dificuldade de me manter no foco. Rubi, você reparou isso? Você se reparou? Uhum. Eu percebi que eu estava dispersando muitas vezes. Então você fez o exercício de observar. É para observar dentro. Isso que é o legal do Mindfulness, você não tem como errar. Se você observou, então você fez certo. Porque o exercício, o objetivo final é você se observar. Então, se você está assim, está ótimo. Não. Eu uni dois exercícios, então, na verdade, por conta do tempo, mas basicamente, assim, colocando de uma forma simples para ser praticável com o terapeuta e com o cliente, é a respiração, para fazer essa pausa, é você parar e observar como você está, como está o seu corpo, como estão as suas emoções, como estão as suas sensações físicas, ou se você teve uma situação difícil, se colocar na situação e observar pensamento, sentimento e sensação, tá? Esse é o exercício da autoobservação. E o exercício de resposta alternativa foi o que eu emendei, que é observar o que é importante nisso que foi difícil e o que é difícil ao mesmo tempo. Então, essa mudança de foco de reparar nas sensações aversivas internas e reparar por que isso é difícil, o que tem de importante ali, essa mudança de foco gera uma adaptabilidade muito importante nesse momento, tá? Em vários momentos, tá? Obrigada, viu, meninos, por vocês se disporem aí a participar, porque senão eu fico falando num vácuo, é muito ruim.
E a gente pode discutir também essas questões de quando tem dispersão e a própria observação da dispersão é excelente, é correto, a pessoa fez o exercício. E a ideia, né, por que a gente utiliza essas estratégias, é porque geralmente a gente está muito perdido em pensamentos, a gente está fazendo coisas, um pouco o que a Ruby falou, e pensa na lista do supermercado, né, aquelas coisas que acontecem, o que a gente tem que fazer. A gente pouco nota o ambiente, né? Queria ser um cachorro que quando ele está num parque, ele está no parque, né? Vamos dizer assim. Agora a gente nem está no parque, mas a gente dificilmente tem essas sensações de estar presente. E isso é muito importante, né? O pensamento, ele é muito importante, mas ele acontece com nós de forma muito pervasiva nos outros comportamentos. E o benefício de trabalhar essa atenção são inúmeros na saúde, tá? Em termos do corpo, de nós como organismos, como bichos, né? Isso é extremamente importante, isso regula muitas funções. E aumento da percepção, então aumenta o controle de estímulos da pessoa e a possibilidade de tomar escolhas diferentes, né? Agir de forma diferente. E isso é estar em contato com as contingências. Eu não vou entrar na parte de saúde, mas tem vários para melhora de dor crônica, para redução de estresse, de saúde mesmo, né? O corpo precisa dessa postura mais parecida com o cachorro, que é de estar no momento presente. Quando a gente observa os pensamentos, o que ocorre é que o comportamento verbal, ele ocorre em altíssima frequência nos seres humanos. Então, essa nossa capacidade de fala, de relacionar coisas, do raciocínio, enfim, não vou entrar na parte técnica aqui, porque ela é bem extensa, mas aqui eu estou me referindo à teoria das molduras relacionais, a forma que parte da equivalência de estímulos. Então, eu relacionar sons com palavras e emitir esses comportamentos verbais encobertos, que são os pensamentos, eles acontecem em altíssima frequência, eles acontecem enquanto eu estou lavando a louça, enquanto eu estou fazendo outra coisa, agora mesmo eles estão acontecendo. Então, por eles não concorrerem muito com outros comportamentos e ter pouco custo de resposta, ser altamente treinado, tudo isso faz com que seja um repertório bastante extenso na nossa vida, tá? E a gente, por ele ser um comportamento relacional, que é a forma como eu relaciono CRE com LE, vamos dizer assim, isso se expande para situações do futuro, para situações do passado, para comparações, para análises. Então, eu saio muito da contingência que está sendo vivida no momento presente. Então, por exemplo, eu estou no momento presente, eu olho aqui a minha agenda que está do lado, eu já lembro dos meus clientes, do que eu vou ter que fazer na semana, então eu facilmente relaciono e tiro o pé do chão, vamos dizer assim. Por ele ser um comportamento muito reforçado, muito extenso, muito pervasivo, ele acaba prevalecendo, não vou entrar novamente nas partes técnicas, mas ele prevalece perante os comportamentos não verbais. Então, muitas vezes, quando você está tendo pensamentos, ou pensando, ou qualquer coisa relacionada ao verbal, ele sobrepõe a situação que você está vivendo, né? É aquela circunstância de você estar dirigindo, começa a pensar uma coisa e você não sabe como você chegou no lugar, né? É muito louco isso, porque como assim? Você precisou dirigir, você podia ter atropelado pessoas no meio do caminho. E não, você consegue emitir outro comportamento sem nenhum contato. Você tá com, a sua atenção está no comportamento verbal. Então, a vida some em muitos momentos, né? E a consequência disso é que diminui muito o contato com as contingências, não aquelas que você está pensando, né? As contingências que você está pensando, você está em contato. As contingências que você está vivendo, diminui muito esse contato. Diminui a resposta de observação dessa contingência que você está vivendo, que são os tatos. E pouquíssima variabilidade, tá? Comportamental. E aí é o que a gente chama na arte de inflexibilidade psicológica. Mas você diminui a variabilidade, porque você está num repertório específico, você não está em contato com outros elementos.
Então, a gente utiliza muito esse treino de atenção para realmente aumentar o contato com as contingências que estão sendo vividas, treinar respostas de observação, tanto das respostas encobertas quanto abertas, daquilo que está acontecendo no momento presente e o que está acontecendo dentro do indivíduo. Observe, utiliza o mindfulness para observar e evocar respostas problemáticas, né, os CRB-Zooms. Então, a gente vai utilizar isso para evocar o comportamento problema da pessoa em sessão e também para treinar as respostas alternativas, como eu falei no início, e iniciar respostas emocionais também, tá? Então, ele é um instrumento extremamente válido. E também tem a possibilidade de relaxamento e regulação emocional, mas a gente pouco utiliza para isso, tá? Se o foco for relaxamento, eu não consigo, por exemplo, evocar e eliciar respondentes, né, emoções que são importantes de serem trabalhadas, tá? Então, a gente costuma chamar o relaxamento como um subproduto aí da contingência, mas não o objetivo. Então, esse era o exercício que eu fiz embutido de valor e aceitação. E é isso, gente. Tá aqui o meu e-mail para quem quiser contar como foi a experiência, se tiver qualquer dúvida. Ali é o nosso curso do HC. E queria agradecer o convite. É isso aí. E a participação de vocês foi muito especial, viu, meninos? Obrigada. Obrigada, Micaele, foi muito legal participar com você. A gente agradece enormemente você ter trazido essa palestra para a gente. Acho que foi muito interessante esse formato que você adotou de trazer a gente para fazer, realmente, para experienciar o que você falou logo no começo. Para você aplicar, você tem que saber fazer, né, participar do processo. E passou super rápido, né, porque ficou curtinho aí o tempo para tanta coisa legal que você trouxe para a gente. Então, eu imagino que o público também tem aí relatos de como vivenciou, de quem fez junto. Como é que tá aí, Pedro? Opa, vamos lá. Legal, foi muito bacana, de fato, fazer os exercícios e a experiência toda com esses exercícios. A Andrea B, ela aqui no YouTube, ela está perguntando o seguinte, se existem especificidades para o manejo com pessoas com dores crônicas e quais seriam. A Regina Vilenska até gentilmente comentou aqui que tem um volume da revista da SBP organizado pelo Antônio de Moraes sobre dor crônica. Tem alguma coisa nessa direção, Kaeli? Tem, obrigada, viu, Regina? Regina sabe melhor do que eu, e deixa a resposta dela. Não, mas eu fiz também o meu mestrado em dor crônica, utilizando Mindfulness e ACT, né? Então, se alguém quiser, pode me escrever no meu e-mail, eu mando a minha tese, a minha dissertação, sem problemas nenhum sobre isso. E realmente tem bastante efeito, tá? Mas só adiantando, toda vez que a gente trata uma questão física, a gente não vai tratar só a questão física, né? Nós somos um organismo como um todo. Então, quando a gente estava tratando de dor crônica, você falava, pegue um momento difícil. Às vezes a pessoa até pegava um momento com dor, mas na hora de fazer a aceitação de o que vem, não vem a dor, vem raiva, ou vem tristeza, vem outros sentimentos que a hipótese por eu tentar fugir desses sentimentos, eu gero uma tensão que isso piora e agrava ou gera a dor crônica, né? Então, dispara a dor crônica. Então, a dor acaba sendo secundária, né? Isso foi o que eu observei, pelo menos no trabalho que a gente desenvolveu, que a dor é secundária. Legal. Pelo menos para nós que não somos médicos, né? Claro. Na parte que nos cabe, a dor é secundária. Sim. Legal. Bacana. Tem a Ana Gazilda aqui também perguntando o seguinte, se tem algum material específico de Mindfulness e ACT para crianças e adolescentes?
Sim, tem. Inclusive, agora na CBS Brasil, na associação, tem um grupo de interesses para criança e adolescente. E tem mindfulness específico, tem exercícios específicos, tem autores internacionais também super legais aí, que aí o material é em inglês, mas eu acho que é uma forma da pessoa interessada se aproximar por esse grupo de interesse, tem bastante material, sim. Tá? Eles são, em geral, mais concretos do que quando a gente faz. Então, eles usam mais imagens, mais situações físicas que as crianças conseguem... É o momento de desenvolvimento em que elas estão, né? Então, bacana. Kylie, uma pergunta que a gente pensou, eu e aqui a Sara. Tem uma contraindicação para mindfulness? Então, essa é uma boa pergunta, tá, Pedro? Eu vou te responder de diversas formas, tá? Assim, diz que não tem só uma resposta. Tem gente que diz que quando a pessoa dissocia transtornos de personalidade, bipolaridade grave, isso não é muito indicado. Tem saiu uma matéria numa revista, agora eu não vou me lembrar exatamente, dizendo que traz ansiedade e depressão. A prática de mindfulness podia trazer ansiedade e depressão. E aí eu acho que o que está sendo falado é o seguinte: se eu estou com ansiedade e depressão e eu observo, eu fico com mais ansiedade e depressão. Eu acho que a gente tem que voltar para o princípio do que é o exercício, que é prestar atenção. Se eu estou prestando, é óbvio que eu vou ter uma sensação de que aquilo vai se amplificar. E não é que está amplificando, é que eu estou efetivamente olhando. E se eu estou me distraindo, me anestesiando da minha ansiedade, da minha depressão, eu não vou estar em contato. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito claro o objetivo do qual a gente está fazendo o mindfulness, que é observar sem julgamento o que estiver lá. Então, eu não vou trazer elementos novos, né? Eu falei, uma situação difícil, que é importante para você. Essas foram as palavras que que são utilizadas para evocar e eliciar. Eu não falo, observe a ansiedade ou o medo. Eu não estou direcionando nada, né? Então, o objetivo é esta observação. E é um caminho bastante desafiador, né? Então, eu acho que isso tem que estar ciente. Eu acho, na minha experiência, eu já fiz mindfulness com bipolaridade grave, eu não trabalho com esquizofrenia, mas... e não tive nenhum problema em relação a isso. Porque a gente estava observando, por exemplo, o mundo interno daquela pessoa. E isso é importante, isso não é importante, sabe? Se a pessoa tem um mundo interno super difícil, não é não olhando para isso que vai resolver o problema, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que, antes de considerar utilizar ou não, é o porquê utilizar. Legal, faz todo sentido. Bacana. Eu acho que a gente chegou aqui... Se for relaxamento, não utiliza, tá, gente? Tem muita essa confusão, né, de mindfulness. Se for para relaxamento, não utiliza. Aí, pelo amor de Deus, não utiliza, tipo, nunca. Não, tô brincando. Não é uma pena. Pode finalizar. Se a pessoa está ansiosa e ela observar a ansiedade, pode ser, assim, amplificar um pouco, né? Foi como você falou. Mas tem muito essa confusão de mindfulness ser só um exercício de relaxamento e não é bem isso, portanto, pelo que você falou. E não amplifica, tá, Pedro? A sensação é de amplificar. Na verdade, a pessoa está observando aquilo que está dentro dela, entendeu? É o que é, não é mais porque eu estou observando, mas a sensação é de amplificação. Verdade, correto. Obrigado pela correção. Faz todo sentido de fato. Eu fiquei pensando aqui nisso que vocês estavam falando, da importância talvez da gente ressaltar que o mindfulness é uma técnica é um conjunto de técnicas que pode ser usado com diversos objetivos dentro do setting terapêutico, né? Ele não é um tratamento em si, né? O exercício de autoobservação não é uma espécie de tratamento, é um instrumento e a partir daí você pode trabalhar diversas coisas, né? A partir do que a pessoa relata, da experiência, do que ela observou em si mesma. Seria, então,
problemática. A gente ouve falar de mindfulness não só dentro da comunidade terapêutica ou da comunidade de psicologia, mas a gente ouve falar, está muito na mídia, né? Tem muitos outros espaços onde se fala a respeito. Seria preocupante o incentivo a um uso indiscriminado do mindfulness como uma prática que as pessoas deveriam adotar na vida? Sim e não, Rubi. Eu acho que é importante a reflexão. Tipo, quero entrar numa aula de mindfulness porque eu quero, sabe? O que eu devo pensar, né? A respeito disso. Eu acho que assim, quando você treina, você observar as coisas sempre é importante, entendeu? Mas é uma ferramenta, né? É uma forma, né? O que você vai fazer com aquilo já é uma outra coisa, mas que é importante observar em si é importante, mas você tem total razão. E isso vai, no contexto, por exemplo, de terapia, você vai ter que observar, segundo a análise funcional, tipo, a serviço do que eu estou ampliando o controle de estímulos dessa pessoa, ou qual controle de estímulos específico eu estou ampliando, entendeu? Mas, em geral, se você me perguntar, em geral, é bom você prestar atenção na sua vida? Sim, é bom. É ótimo, entendeu? Mas acho que na terapia a gente tem uma responsabilidade a mais, né? Com a saúde mental. Enfim, X. Não é uma resposta fechada, Rubi, mas é uma ótima reflexão. Sim, obrigada. Legal. A gente está um pouquinho aqui em cima do tempo. Tem outras perguntas super interessantes aqui no YouTube, o pessoal elogiando muito também. Então, a gente queria te agradecer, Micaele. Assim, infelizmente, a gente está em cima do tempo, mas só por isso a gente vai parar. Dá vontade de ficar falando sobre isso aqui até o fim do dia. Então, obrigado mesmo. Obrigada. A gente agradece muito. Obrigada a vocês, gente. Foi ótimo. Tchau, tchau.